Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando este vídeo. Gente, nós estamos então chegando ao fim. Este vídeo é o último da série Primeira Cruzada, né? Porque conseguiram chegar até Jerusalém. Os cruzados que saíram então ao mando do Papa Urbano II, né? Conseguiram chegar em Jerusalém e agora então nós vamos estar falando sobre este assunto hoje. Beleza, gente? Eu sou o acadêmico Denilson Barbosa, faço licenciatura em História, beleza? Vem comigo. Galera, nós estamos falando então de Jerusalém, que foi tomada, por exemplo, pelo... Na verdade, os fatimidas do Egito, eles tomaram Jerusalém e dominaram ela por 400 anos, das mãos dos cristãos. Porque na época em que ela era dominada então pelos romanos, após a morte de Jesus Cristo, o número dos cristãos foi aumentando e ela ficou, na verdade, na mão dos cristãos. Porque imaginava que com a morte de Cristo, o, o, o cristianismo ele ia diminuir, mas foi muito pelo contrário, né? Foi muito pelo contrário que aconteceu isso. Com a morte do Senhor, né, na crucificação, os cristãos aumentaram, né, ao invés de diminuir. Bom, gente, e Jerusalém então ela ficou na mão dos fatimitas do Egito por 400 anos. O Papa Urbano II, precisando então colocar novamente Jerusalém, ou colocar a Igreja Católica no eixo político, então ele vai e levanta a cruzadas, né, para poder estar vindo retomar a Terra Santa, aonde saiu da Europa 60 mil soldados, né? Então, em julho aconteceu o seguinte: em julho de 1099, né? Em julho de 1099, os cruzados chegam ao portão de Jerusalém. Chegam ao portão de Jerusalém. Cerca de 13 mil soldados, 13 mil cruzados, né? Eles chegam ao portão de Jerusalém. Na verdade, não era nem um terço, né, dos que saíram da Europa, né? Mas a meta foi alcançada, né? Foram 3 anos de caminhada, o trajeto de 5 mil quilômetros, né? Nesses 3 anos de caminhada, muitas percas terríveis, né, de vida aconteceu, né? O pior sofrimento eles passaram, privações, né? Porém, a emoção deles foi muito grande quando eles chegaram diante do muro de Jerusalém. Alguns choraram, a emoção foi muito grande, outros se prostraram em terra, né? Mesmo sabendo das crueldades que eles fizeram, por exemplo, lá em Maara, né? A barbaridade que eles fizeram ali, assim mesmo, eles acreditavam que Deus estava com eles, por isso então eles tinham chegado até aos muros. Para dizer o muro, gente, de Jerusalém tinha 15 metros de altura e 3 metros de largura, né? Dava medo, na verdade, só de olhar, certo? Ele era mais alto do que um poste da rua, para você ter uma ideia, né? E não tinha como pular aqueles muros, era muito grande, muito alto. E não tinha como madeira para poder fazer escadas ou as torres, mas precisavam dessas torres. E os muçulmanos haviam cortado todas as árvores da redondeza, né? Todas as árvores, não tinha árvore nenhuma na redondeza de Jerusalém. Então não tinha como fazer essas torres. E o que eles fizeram? Dividiram o grupo de cruzados em vários grupos, né? E saíram à procura dessas madeiras. E encontraram uma grande quantidade de madeira dentro de um buraco, dentro de uma vala, aonde foram lá, pegaram aquelas madeiras, pedaços grandes, né, bem grandes, e com elas conseguiram fazer 2 torres, né, que foram as 2 torres que fizeram então a, a conquista das muralhas, certo? Gente, os muros de Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém, uma torre foi para o sul e a outra ficou no norte. Eles dividiram 2 frentes de guerra, né? 2 frentes de guerra. Os muçulmanos eles começaram a atacar de maneira assim bem fervorosa, né? O ataque dele, eles começaram a atacar essas torres com óleo quente, eu falo o betume, né? Eles começaram a atacar com betume incandescente, que eles esquentavam o óleo,
E depois, quando eles pegavam e atiravam aquele óleo contra a madeira, com poucas chamas ali, então ela levantava fogo, né? E com essa técnica eles conseguiram colocar fogo em uma das torres, né? A torre que estava do lado sul, né? E, e ali, enquanto os muçulmanos estavam tentando colocar fogo, ainda os cruzados tentando apagar, mas não dava, não tinha condições, a torre que ficou do lado norte, o Duque Godofredo, ele estava tomando conta daquela torre. Aí então o Duque Godofredo posicionou aquela torre entre a igreja de Santo Estevão até o Vale de Josafá, né? Então ela ficou ali naquele meio, é um ponto estratégico. Assim, é o ponto mais fraco que ele achou da muralha, né? E então ali eles começaram a encostar a torre. Os muçulmanos, eles jogavam corda com um gancho para poder estar enroscando na torre e puxando ela de lado. Mas só que ela era muito pesada, eles não conseguiam fazer isso, né? Eles jogavam as cordas, mas os cruzados iam lá, passavam o machado e cortava as cordas, então eles não conseguia derrubar a torre. E jogando óleo e flecha com fogo, mas não dava certo. Bom, gente, porque os muçulmanos, eles sabiam que qualquer uma das duas torres que conseguisse entrar, vencer a muralha, a cidade ia sucumbir. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. A torre do sul, né, ela realmente não conseguiu porque pegou fogo. Mas a torre do norte, aonde estava o Duque Godofredo, ele conseguiu entrar. Ele conseguiu dominar aquela muralha. Quando ele dominou a muralha, ele entrou para dentro, né? E o grupo de soldados imediatamente foi até aos portões. Ele abriu os portões aonde os cruzados entraram, né, para dentro da cidade, né? Tinha um historiador da época, né, o Aguilera. Aguilera, ele diz assim que a luta, a guerra entre eles ali foi muito acirrada. Foi muito acirrada. E os muçulmanos não entregavam de forma nenhuma o ponto, né? Embora eles ficaram com muito medo, né? Porque eles fugiram diante da conquista da Torre do Sul, do Norte, né? Que estava no domínio do Duque Godofredo. Mas assim mesmo eles continuaram lutando. Quando eles viram que não tinha mais jeito, aí sim eles fugiram de frente dos cruzados, certo? Bom, gente, os sarracenos que estavam ali, eles correram e se esconderam no templo de Salomão, acreditando que dentro do templo os cruzados iam respeitar e não iam buscar eles lá dentro, por ser um lugar sagrado. Tudo bem, era um lugar sagrado, né, com certeza, mas os cruzados davam lugar sagrado à terra, ao lugar, e não ao templo, né? Então, o que foi feito? Eles arrastaram os sarracenos para fora, tanto homens, mulheres, né? Arrastaram eles para fora e cortavam as cabeças deles. Os corpos deles foram levados para fora das muralhas de Jerusalém e ali fora ali foi amontoado o corpo um em cima do outro, né? Diz, né, por exemplo, o relato que aquele amontoado, Aguilera fala que o número chegou, assim, era muito exorbitante, era o monte de cadáveres ficou assim acima da altura de uma casa, né? Ele diz que ficou bem mais alto do que uma casa, né? E ele fala também sobre o que foi amontoado, que as piras, a Aguilera fala que as piras aonde foi queimado os corpos, ele coloca assim um exemplo como as pirâmides do Egito. Nós, historiadores, entendemos que é a maneira de uma comparação. Significa que as piras eram muito altas, né? Eram muito altas. O fedor era muito grande. E ali, então, foi feita aquelas piras, aquele amontoado de pessoas, e foram totalmente queimadas ali, né? E cerca de 30 a 35 mil pessoas morreram nessa conquista de Jerusalém. Os cruzados mataram cerca de 30 a 35 mil pessoas, mil sarracenos, né? Foi mortos ali nessa conquista de Jerusalém. O Duque Godofredo ele se tornou o novo governante de Jerusalém.
Só que ele era um homem assim muito acatado, né, recatado. A coroa, ele não quis tomar o lugar como rei de Jerusalém, porque o rei de Jerusalém antes era Jesus Cristo. Então ele não se achou digno de ser chamado de rei num lugar aonde onde Jesus Cristo já havia reinado, tá? Bom, gente, os cruzados chegaram em Jerusalém, atingiram o alvo, né? O alvo era justamente esse. E Godofredo ele ficou então reinando ali naquele lugar de Jerusalém por um ano, né? E depois de um ano ele veio a falecer, né? Mas quando ele faleceu, assumiu o lugar dele Balduíno, que é o seu irmão. Você lembra naquele lá em Edesa que eu falei assim que Balduíno ia ficar em Edesa, mas depois ele ia ser novamente chamado porque ele tinha ainda uma parte? Então, Balduíno ele assume então agora aqui Jerusalém, né? Ele assume no lugar do seu irmão o duque Godofredo. Mas só que Balduíno ele é diferente, ele aceitou a coroa de rei, né? E ele então ficou como rei de Jerusalém. E nessa campanha, o Papa Urbano II ele morreu antes de saber da conquista de Jerusalém pelos cruzados, tá? Então lembra que eu falei, né, que os mortos ali, tanto os muçulmanos como os judeus, né, eram cerca de 35 mil. Cerca, gente, não é o número exato, tá? Entre 30 e 35 mil, tá? E o impacto que eles causaram, que os cruzados causaram no mundo islâmico, foi muito alto, muito grande. Foi tão grande que é contado história até o dia de hoje, viu? Lá no mundo muçulmano, ainda se conta a história dessa barbárie, dessa guerra. Beleza, gente? Galera, eu agradeço a tua estada até comigo, até agora, né? Desde o início até agora. E espero que vocês possam tirar proveito desta série Primeiras Cruzadas, certo? Nós vamos então logo, logo estar iniciando, né, a segunda cruzada, certo? E depois fazendo a terceira. Beleza, gente? Qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando um e-mail que eu vou estar respondendo com certeza, tá? Me desculpe que às vezes eu não vou responder na hora, mas eu prometo que logo, logo que vocês me enviarem a pergunta ou algum comentário, então eu vou estar enviando a resposta. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.